Eu sou Lara Silva e eu ajudo as pessoas que estão cansadas de sofrer a virar a página e ter uma vida mais leve, sem perda de tempo. E você gostaria de saber como é que eu faço isso? Bem, eu não sei como é que está a tua vida nesse momento, vou compartilhar aqui algo com você. Às vezes está mais ou menos assim, tá um caos, né? Tem problemas em várias áreas, em várias situações diferentes, está muito estressado, muito nervoso, muito tenso, e aí você já não está aguentando mais, porque a pressão interna parece que até já está maior do que a pressão externa. Às vezes a gente passa uma vida inteira tentando controlar, ajeitar, se preocupando, se ocupando, resolvendo as situações externas, mas a gente não olha para a gente. E se você já está começando esse movimento de olhar para si mesmo, para perceber que, na verdade, parece que ao invés das circunstâncias externas serem culpadas do que você está sentindo e do que você está pensando, você já pensou que pode ser uma relação inversa? Talvez o que você esteja sentindo, que esteja pensando, que esteja piorando as coisas. Tem um outro vídeo que eu vou deixar aqui para você depois entender como é que é esse ciclo de estresse, esse ciclo de tudo isso que acontece de desorganizado na nossa vida, como que isso pode te adoecer, né? Na verdade, isso acontece com muitas pessoas, né? Elas adoecem e a maneira convencional de resolver isso é com comprimidinho. Então, você não está dormindo, você toma um comprimido para dormir. Você está ansioso, toma um comprimido para ansiedade. Você está depressivo, você vai lá e toma um comprimido para depressão. Eu sou farmacêutica, eu conheço bem os medicamentos, sou doutora nessa área, inclusive. Eu sei que eles são bons, né? Mas acaba que às vezes a gente deixa tudo por conta deles. Né? Fala assim, não, é as circunstâncias externas, é o meu corpo que está uma porcaria, que não está resolvendo nada. Se você ainda tiver com esse jeito de pensar, eu realmente acho que eu não vou poder te ajudar, né, dentro do Viver Mais Leve. Acho que é melhor você ficar com os medicamentos e você ficar aí tentando resolver e tentando controlar as circunstâncias externas. Mas se você já chegou no ponto que você está cansado dessa situação, você está sentindo como essa mulher aqui, carregando um peso enorme nas costas, sabe para onde que você vai? Toda essa circunstância aqui que te enlouquece, parece que vai junto. É passado, as dores do passado, a mágoa do passado, misturado com as preocupações do futuro, e você parece que você está andando assim, cansada. Parece que você já percebeu que a tua mente parece que ela não está te ajudando, ela devia trabalhar para resolver os problemas práticos do dia a dia, afinal de contas, é essa a função dela, e quando ela está trabalhando direitinho, é uma bênção, resolve tudo. Mas parece que você está tão atrapalhada, naquele dia que você acorda ruim, parece que tudo dá errado mesmo, e isso acontece um dia, uma semana, um mês, um ano, dali um pouco passou uma década, e você só piorando, deixando pior a saúde. E aí, como é que faz? Se você já percebeu que ficar controlando as circunstâncias externas não tá dando muito resultado para você, se você já percebeu que ficar culpando os outros não está dando muito resultado, se você percebeu que até culpar a si mesmo também não está dando resultado, e que você estava afim de abrir mão. As pessoas, elas falam muito em desapego, elas sempre se desapegam a dinheiro, mas se apegam aos problemas financeiros. E será que você não é apegado aos seus problemas? Quer ver, para você ter um teste fácil, se você é apegado aos problemas, quando você vai dormir, você tem um problema, você vai dormir. Antes de dormir, você desliga o problema para você dormir, você desapega do problema para você ter uma boa noite de descanso? Pois é. Então, se você não está fazendo isso, você não está desapegando dos problemas. Se você vai para algum lugar, se você vai fazer alguma atividade, você está sempre carregando os problemas aqui junto com você. Aí realmente fica muito desgastante a vida, fica insônia, são dores, é ansiedade, a depressão, é problema de coração, é problema de tudo quanto é problema de saúde que vai aparecendo. Agora, se você já percebeu que, quem sabe, se você mudar, tudo muda, então o Viver Mais Leve é para você. Porque eu realmente acredito que nada muda se você não mudar, né? Quanta coisa aí dentro que pode ser olhada, pode ser vista, pode ser revista. Você está disponível a abrir mão de crenças do passado que serviram para você lá atrás, mas que hoje em dia não serve mais? O que é uma crença? É um pensamento que você sempre pensa. Por exemplo,
você pensa que uma pessoa preguiçosa é aquela pessoa que descansa fora do horário normal, que é à noite. Então, eu conheço uma pessoa que ela não se permite deitar no sofá da casa dela à tarde, que ela tem medo de chegar alguém à tarde, pegá-la no sofá e considerar ela uma pessoa preguiçosa. Mesmo que ela esteja extremamente exausta, cansada, enfim, ela está no sofá da casa dela, ela faz o que quiser, mas ela tem essa percepção de que ela comprou a ideia de que ela seria uma preguiçosa. Então, quantas ideias que você comprou do seu pai, de sua mãe, de sua família, que foram boas para sua família, foram boas para você até determinado tempo, que hoje não está funcionando mais, né? E como seria se abrir mão disso? Abrir mão até das dores do passado. Você sabia que não dá para a gente mudar o passado, é impossível mudar o passado, mas dá para você mudar a sua percepção do passado, o jeito que você vê o passado, dá para ressignificar o passado. Aí você vai falar assim: nossa, mas eu tive uns traumas, uns dramas, que isso é impossível, porque foi muito traumático. E eu tenho certeza que quando você lembra da situação ou pensa na situação de alguma forma, vem aquelas sensações assim muito pesadas no peito, aquela coisa muito difícil de você lidar, né? E por isso às vezes você acha que é impossível mudar a percepção, mas é possível. Dentro do Viver Mais Leve eu uso nas sessões individuais ferramentas que a gente pode transformar a tua percepção do passado. Já aconteceu assim, por exemplo, casos mais graves como abuso sexual na infância, que a pessoa tinha muita dificuldade de lidar com relacionamentos íntimos por conta disso, e ela se libertou. E no caso foi duas sessões do Viver Mais Leve, quando é uma coisa muito específica e a pessoa está muito aberta, ela realmente está decidida a abrir mão desse peso, porque tem gente que fala que quer abrir mão do problema, né? Ela quer abrir mão, ela quer, por exemplo, ela está sentindo, percebendo que tem problemas de relacionamento íntimo no presente, mas ela não está a fim de abrir mão da dor do passado, porque se ela abrir mão da dor do passado, na verdade passa por um momento ali de você abrir mão de ficar culpando aquela pessoa pelas mazelas da sua vida, né? Porque quando você culpa alguém por algo que aconteceu com você, não tem problema. Para mim, tudo bem você fazer isso. Só que você se desempodera. Você já percebeu que você fica sem poder para mudar a situação? Porque você bota todo o poder, né, de mudança de escolha na mão da outra pessoa. E tá tudo bem, só que aí eu não posso te ajudar. Mas se você está disponível a colocar o poder na sua mão e abrir mão dos seus julgamentos, das suas condenações, de quem é culpado, de quem não é culpado, e você está disponível a escolher uma vida muito melhor para você, o que você gostaria de trazer para sua vida? Como seria a sua vida mais leve? O que você estaria fazendo? O que você estaria pensando? O que você estaria sentindo? Você já pensou nisso? Né? Sem ter que carregar esse peso nas costas. Então, dá para trabalhar o passado? Dá. Tem várias ferramentas que a gente pode ressignificar o passado, você não vai esquecer dele, só que você vai lembrar dele com neutralidade. Aquela situação que é extremamente traumática, que é um drama, que você dói até só de pensar, você vai lembrar como uma lembrança comum, mas de uma forma neutra, e até aprender com as lições do passado. Isso é muito bacana. Então, quando a gente tem excesso de passado, normalmente as pessoas tendem à depressão. Quando a gente tem excesso de futuro, né, as pessoas tendem à ansiedade, aquela preocupação excessiva, o medo das coisas darem errado, aquela vontade, necessidade enorme de controlar tudo para que tudo aconteça dentro do que você previu, para você não se sentir inseguro, porque senão aquilo lá fica ansioso demais. É uma preocupação, né? Muito grande, muito gigante. E como seria, ao invés de transformar o futuro e usar a sua imaginação, porque a gente usa a imaginação, né? A gente usa a imaginação para reviver o passado, a gente usa as memórias, né? E aí a gente usa a imaginação para brigar, para falar que eu devia ter falado isso, como seria que se eu tivesse feito aquilo? Ah, se eu tivesse mudado a situação naquela hora, eu não estaria assim. A gente usa a imaginação para uma porção de coisas. E usa a imaginação para arrebentar o nosso futuro, né? A colocar ideias de que vai dar tudo errado, que não vai funcionar, que e se for assim, e se for assado, o que eu vou fazer? Eu vou ficar sem saída.
Então, como seria você começar a usar a tua imaginação a seu favor? E isso também eu trabalho dentro do Viver Mais Leve para usar as minhas ferramentas para ajudar você a usar essa ferramenta tão preciosa que é a imaginação a seu favor. E como seria usar essa imaginação para você construir um futuro para você, um futuro mais gostoso, né? O que significa um futuro mais gostoso para você? O que você escolheria viver para você? Se você soubesse que tudo é possível, o que realmente você escolheria? Você escolheria continuar vivendo do jeito que você está vivendo? Você continuar fazendo o que você está fazendo? Ou seriam coisas diferentes? O que seria? O que você estaria fazendo? O que você estaria pensando? Como que você estaria se sentindo? Como seria se abrir o coração para novas possibilidades, novas e infinitas possibilidades? Tem ferramenta para isso? Tem ferramenta para isso. E como seria isso quando a gente abre esse nosso coração para novas possibilidades, mas para fazer escolhas, que é daquilo que a gente realmente quer, a gente está usando o poder da intenção para criar aquilo que realmente é significativo para você. E dá para te ajudar a fazer isso no Viver Mais Leve, né? E como é que você vai chegar lá? Você vai chegar lá abrindo espaço para se conectar, fazer uma conexão do seu coração com a sua mente, com o seu corpo, com o seu eu interior. Então, ao invés de ficar olhando tanto, aqui a gente está olhando para fora, está olhando para as circunstâncias, está tentando procurar culpados no exterior, ou está tentando se culpar. Isso aqui não resolve. Como seria se ao invés da gente olhar para fora, a gente tirar um tempo para olhar para si mesmo, olhar para dentro, né? E encontrar toda essa amorosidade que está dentro do ser infinito que eu e você somos, né? Como seria você encontrar esse ser infinito que você é e entrar em contato com essa amorosidade, fazer as pazes com você mesmo, fazer as pazes com as circunstâncias, fazer as pazes com o planeta, começar a abrir o seu receber, né? Começar a trazer toda a sua atenção ao invés de ser como essa mulher que carrega esse peso para todos os lados que ela vai, né? Como seria trazer a sua atenção para o presente? Seria mais ou menos assim, né? Como que é uma mente cheia e uma mente plena. Trazer a atenção para o presente significa que o que você estiver fazendo no presente é o que você está fazendo no presente, tanto fisicamente, quanto mentalmente e quanto emocionalmente, né? É aquela história, você está sofrendo ou você está pensando? Muitas vezes aquilo que te faz sofrer aconteceu há décadas, mas como está na sua mente vívido o tempo todo, não importa o que está acontecendo, mesmo que seja do lado de fora, esteja uma situação benéfica, benevolente, gostosa, amorosa, a tua mente continua lá preso naquela situação que já aconteceu há tanto tempo. Então, como seria trazer a sua mente para o seu presente? Como seria se alinhar com você mesmo? Alinhar mente, coração. Aí você vai achar engraçado eu ter feito ao contrário, mas é quase pensar com o coração e sentir com a mente. Então, existem ferramentas também que ajudam você a fazer isso. Dentro do Viver Mais Leve, eu tenho condições de te ajudar caso essa seja a sua escolha, né? Como eu te falei, se você ainda acredita que você está na situação por causa das circunstâncias externas, você está preocupado em procurar culpados, seja nos outros ou seja em você mesmo, talvez eu não seja o momento mais adequado para você fazer o Viver Mais Leve. De repente, você pode procurar uma ajuda com os medicamentos para ajudar a aliviar os sintomas de tudo isso. Mas se você já percebeu que se você mudar, tudo vai mudar, então, o meu trabalho dentro do Viver Mais Leve pode te ajudar. E aqui, passando rapidinho, só para você te trazer um pouquinho mais de clareza, eu vou te mostrar algumas abordagens que eu uso dentro do Viver Mais Leve. Aqui eu mostrei para você uma imagem do iceberg, né, representando a mente da gente, a consciente e a inconsciente. A consciente é aquela que a gente tem clareza, que a gente compreende basicamente os fatos, aquilo que a gente resolve os problemas do dia a dia com essa nossa parte consciente. Mas tem muita coisa que a gente guarda dentro de um armário escuro, chamado inconsciente ou subconsciente, que é quase 95% daquilo que a gente
tem na nossa mente, dentro dos pensamentos, que é o que faz você ficar com aqueles pensamentos acelerados, de repente você vê que você nem sabe o que você está pensando direito, ou aqueles sonhos esquisitos, né? Existem ferramentas que é possível, sim, a gente conseguir atingir o seu inconsciente, mudar coisas dentro do seu inconsciente. E além disso, ainda tem que você não é um ser sozinho, né? Você tem um campo aqui, você convive com outras pessoas, você influencia outras pessoas e é influenciado por elas. Então, tem ferramentas aqui dentro do Viver Mais Leve que a gente trabalha para trazer essa, esse esse alinhamento, essa coerência, essa harmonia, para você viver mais em comunhão consigo mesmo. Depois que você tem essa comunhão consigo, você consegue ter mais comunhão com as pessoas que estão em volta, liberar o fluxo do amor. A constelação familiar, nossa, é uma das abordagens que eu mais amo, porque ela abre essa possibilidade de mais amor para a sua vida, mas tem ferramentas que eu uso com você para reprogramar o passado, para ressignificar o passado, para planejar o futuro, para equilibrar a mente, para equilibrar as emoções. Tem alguns processos corporais que ajudam o seu corpo a voltar para o estado de naturalidade dele. Então, dentro do Viver Mais Leve, quando você vem para uma sessão, eu vou trazer para você todo o meu know-how, todo o meu conhecimento de várias áreas diferentes para ajudar você a se livrar dos pesos que não estão te servindo mais, né? Aqueles pesos que já foram, um dia foram importantes para você, enfim, mas como que você vai se libertando? Então, por isso que se chama Viver Mais Leve, porque cada vez que você se abre, cada vez que você escolhe a jogar fora uma desses pesos aí que você tem carregado, vai ficando realmente a vida cada vez mais leve. É claro, se você tiver muitas questões na sua vida, tiver tudo bagunçado, aí a gente pode fazer um pacote de 10 sessões. Mas às vezes você acha conveniente, por exemplo, a gente trabalhando por temas, né? Dependendo, tem alguns temas que é muito rápido, como por exemplo, eu tenho medo de dirigir, eu tenho medo de falar em público. Sabe quando a gente tem esses medos assim? Teve até uma moça que queria fazer 10 sessões porque ela tinha medo de falar em público. Eu falei, não precisa. Uma sessão só, acho que no teu caso vai resolver. Ela, não, mas eu tenho esse medo desde a infância, eu sou traumatizada. Eu falei, não, calma. A gente fez uma sessão, pronto, resolveu. Agora tem alguns traumas, como por exemplo, trauma sexual na infância e tal, às vezes é uma, duas sessões. Se você quiser trabalhar um tema, né, por vez, a gente pode fazer isso. Se for muitas questões e se você quiser realmente fazer um alinhamento de ressignificar muitas coisas do passado, enfim, normalmente quando são mais sessões, eu peço para a pessoa me dizer o que ela quer para o futuro dela. Vamos tentar criar um futuro novo, e aí nesse caminhar para esse futuro que ela quer criar, vão aparecer os problemas do passado, e a gente vai trabalhando eles, vai ressignificando essas questões, vai mudando essa percepção do passado, para que a pessoa tenha mais facilidade para encontrar aquilo que ela quer criar na vida. Né? Então, eu trabalho muito com expansão de consciência, com perguntas que fazem você pensar, dar um nó aí no seu racional, nesse lado controlador, para ajudar você aos poucos sair de toda essa confusão, de todas as circunstâncias, e mesmo que as coisas no exterior estejam um pouco bagunçadas, que você tenha mais paz, mais tranquilidade, que você consiga dormir e descansar, que você consiga assistir um filme relaxado, que você consiga passear no parque e curtir o parque, né? É esse o propósito do Viver Mais Leve. Se você quiser saber mais, entre em contato. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, se inscreve no canal do YouTube, que sempre tem conteúdo novo. Para quem entrar na minha lista de e-mails, eu vou criar conteúdos exclusivos, né? Vai ser por tempo limitado, mas são conteúdos exclusivos que eu só abro para minha lista de quem entrar na minha lista de e-mail, tá bom? Então, até breve e um grande abraço para você.